Então é isso aí. Vamos lá para Lucas capítulo 19. Você já sabe, né? Não está cansado de saber, mas já sabe. Lucas 19, 28. Hoje nós entramos, vamos dizer assim, nós entramos junto com Jesus em Jerusalém. Obrigado, Leia, obrigado. Entramos com Jesus, junto com Jesus em Jerusalém. Chegamos no momento, acende a luz, Marquinhos, acende a luz, acende a luz. Entramos junto com Jesus, chegou o momento de nós que estamos acompanhando a trajetória de Jesus do capítulo 9 ao capítulo 19. Nós falamos isso várias vezes, né? Jesus sai lá da Galiléia, lá de cima, em Jerusalém, lá em Israel, e desce em direção a Jerusalém. Todo o percurso, várias coisas acontecem, nós conversamos sobre uma série de coisas aqui. Enfim, chegamos no dia em que Jesus entra em Jerusalém. Vamos lá então, Lucas 19, 28 diz assim: E depois de dizer isto, Jesus prosseguia a sua viagem para Jerusalém. E aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que fica ali adiante, e ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar, por que o estão desprendendo? Respondam assim, porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam tudo conforme Jesus lhes tinha dito. Quando eles estavam soltando o jumentinho, os donos do animal disseram, por que estão desprendendo o jumentinho? E eles responderam, porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram o jumentinho até Jesus e, pondo as suas capas sobre o animal, ajudaram Jesus a montar. À medida que Jesus avançava, as pessoas estendiam as suas capas no caminho. E quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou, com muita alegria, a louvar a Deus em voz alta por todos os milagres que tinham visto. Diziam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz, mas isto está agora oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Até aqui, gente. Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, que é tão importante para a conclusão, ou melhor ainda, para a absorção de mais uma etapa dessa viagem de Jesus, já que a gente tem conversado sobre o Evangelho de Lucas esse tempo todo, né? Há uma sequência de acontecimentos que eu acho que é importante nós nos lembrarmos aqui. Quero começar lá em Lucas 18, 35. A gente está no 19. Lá no 18, Jesus cura o cego no caminho de Jericó. Ele está pertinho de Jerusalém, ali nas cercanias de Jerusalém, na cidade de Jericó, e ele cura um cego que chama Jesus de filho de Davi, uma identificação messiânica muito importante. E Jesus já está chegando em Jerusalém. Logo depois ele vai para a casa de Zaqueu, lembra dessa história, né? Pequeno Zaqueu que sobe na árvore para ver Jesus, e a população fica doida com isso, porque Zaqueu era publicano, mal visto, malquisto pelos judeus, e eles ficam indignados. Como é que Jesus vai sentar na mesa de um pecador, de um publicano? Mas é o que Jesus faz. Saindo dali, Jesus pronuncia uma parábola meio difícil de entender, nós conversamos sobre isso semana passada, e eu dei meu sangue aqui para tentar explicar para você melhor o que essa parábola quer dizer, porque o pessoal já estava achando que o reino de Deus viria, não é? Jesus cura, Jesus declara a salvação na casa de um publicano, pronto, o reino de Deus está chegando.
Jesus traz aquela conversa para esclarecer que não é bem assim. E aí, nós já temos em Lucas a chegada de Jesus em Betfagé e Betânia. Uma boa coisa para se fazer agora é a gente dar uma olhadinha nos outros evangelhos. Eu aprendi que para ler evangelho é bom você ler o evangelho que você está lendo. Por quê? Porque cada um tem um destinatário, cada um tem um autor, o comprometimento do autor é um diferente do outro, mas a gente pode dar uma olhadinha de vez em quando, né, para os lados. E o que acontece é que lá em João, a gente tem uma narrativa interessante acontecendo nesse momento. Quando Jesus chega em Betânia, lá em João 12, ele vai visitar quem? O seu amigo Lázaro, lá em Betânia, aquele que ele ressuscitou. Então ele está pertinho de Jerusalém, chega em Betânia, vai visitar Lázaro, e o que acontece é que as pessoas sabem que Jesus ressuscitou a Lázaro, e Lázaro fica famoso, né, gente? Imagina, quem não queria conhecer alguém que foi ressuscitado? Uma loucura. E aí a população se chega e o povo chega junto a Jesus e Lázaro, essa dupla dinâmica, o ressuscitador e o ressuscitado, e todo mundo quer ver, e aí a multidão vai se aglomerando. Então, os peregrinos da festa da Páscoa, lembre-se, estamos na época da festa da Páscoa, lotava Jerusalém, lotava, a gente vinha de Israel inteira, até de fora, para poder celebrar a Páscoa. Então está assim, muvuca, tipo São Paulo, 25 de março, na época do Natal, sabe como é que é? Aquela muvuca doida. E aí você tem um grupo que vem junto com Jesus, lá da casa de Lázaro, lá de Betânia, para entrar em Jerusalém. Essa é a comitiva que vem com Jesus. Muita gente, muita gente. Jesus, inclusive agora, ele já está assumindo quem ele é. Coisa que nós percebemos nas conversas anteriores, que Jesus evita. Mas agora, Jesus, ele não reclama mais e não proíbe mais, digamos assim, que o povo o aclame. Por quê? Falta só uma semana para ele morrer. Ele já sabe. Não é? E a grande preocupação de Jesus anteriormente era que, ao declararem que ele era o Messias, isso causasse problema com Roma e problema com os fariseus. Então ele pedia para que não acontecesse. Agora não, agora já foi. Daqui a pouco eu morro mesmo, pode falar quem eu sou, porque eu sou mesmo, e acabou. Então é dentro dessa ideia toda que nós chegamos a esse momento onde Jesus entra em Jerusalém. É um texto emocionante. Quando a gente lê esse texto com calma, à luz dos acontecimentos, a gente fica emocionado. Pelo menos eu fiquei bastante emocionado essa semana, pensando, estudando e lendo esse texto. E eu resolvi tratar essa conversa a partir de 3 pontos de vista distintos, para a gente entender, talvez de uma outra forma, do que é costumeiro, o que é que está acontecendo. O primeiro ponto de vista que eu quero destacar aqui é que esse é um texto que mostra, a partir da visão de Deus, Pai, a sua soberania. Eu achei um caminho bacana para a gente conversar sobre isso, porque é um texto que mostra claramente a soberania de Deus. A gente está acompanhando a história de Jesus, a vinda de Jesus, o caminho de Jesus, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, como ele fala, a apresentação do reino. E às vezes nós esquecemos que Deus está operando em tudo isso. Que a vinda de Jesus era plano divino, que a vida de Jesus era plano divino, que a morte de Jesus era plano divino. E eu acho que esse é um texto que exalta a presença de Deus Pai operando na história da humanidade. Então, nós não podemos esquecer que tem alguém no trono. Tem um Deus dirigindo tudo isso. Não é uma história aleatória, largada, não é feita de qualquer maneira. Há uma ação divina de direção e de definição em todas as coisas. Provérbios 16, 4 diz assim: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Esse é um textinho só de tantos que a gente encontra no texto bíblico que falam da soberania de Deus e da ação divina na própria história do homem. O que nós vemos aqui é o cumprimento de várias profecias, gente. A chegada de Jesus em Jerusalém, ela não é despretensiosa, não é uma agenda humana, não é nem mesmo a agenda do próprio Jesus somente, é o Deus Pai dirigindo todas as coisas. E sabe no que nós percebemos isso? Às vezes nos detalhes mais simples, é o caso do jumentinho.
O fato de Jesus mandar os seus discípulos pegarem o jumentinho tem um quê muito forte aí, gente. Há uma profecia que fala sobre isso. Dá uma olhada lá comigo em Zacarias 9:9. Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de jumenta. Zacarias escreveu esse texto aqui, gente, 520 anos antes de Jesus. É a profecia se cumprindo, e Deus, na sua plenitude de poder, operando na história humana, e realmente operando inclusive na própria vida do Cristo, que está ali cumprindo o seu propósito. E mais, Deus realiza os seus desígnios através dos homens. Sabe o que é interessante? Aquela multidão, quando recebe Jesus, você deve se lembrar que eles cantam, né? Eles cantam, se alegram, colocam suas capas no chão. Alguns outros evangelistas narram que eles colocavam folhas de palmeira no chão, não é? Para celebrar a chegada do rei. E eles estão cantando, sabe o quê? O Salmo 118. É um hino de exaltação ao Messias que chega. O Salmo 118, 25, vou ler com você, diz assim: ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. Versículo 26. Da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornem a festa com ramos até as portas do altar. É a chegada do Messias, gente. Aquele tão esperado, aquele tão desejado, aquele tão apresentado no Antigo Testamento está chegando. E esse é um salmo de importância messiânica, que realmente casa com a realidade do que está acontecendo. O Messias está entrando em Jerusalém. E o povo está cantando, o povo está se alegrando. Jesus é saudado como rei, enviado por Deus. E é incrível. Então você tem um jumentinho e você tem uma população, um povo cantando. Mas sabe o que é interessante? É que talvez esse povo que saúda Jesus nem sabe muito bem o que está fazendo. Porque para eles a perspectiva messiânica não era muito adequada. E a gente não pode nem questionar muito, já falamos isso várias vezes. O Messias que eles esperavam não era um Messias que vai morrer. Porque esse mesmo povo que está aqui agora, bendito que vem em nome do Senhor, é o povo que mais daqui uma semana vai dizer: eu quero Barrabás e não Jesus. É o mesmo povo. Por quê? Porque eles esperavam um Messias poderoso, cheio de glória, e eles estavam seguindo Jesus, por quê? O texto nos diz, por causa dos milagres de Jesus. Aquele povo cantava a chegada do Messias, e Jesus é o Messias. Mas eles não sabiam muito bem o que estavam fazendo. E mesmo assim, o que você enxerga? A ação de Deus em tudo isso. Deus cumprindo o seu propósito, a despeito da ignorância humana. Como foi profetizado tantos séculos antes, está lá o Rei dos Reis, o Messias tão desejado, entrando em Jerusalém, montado num jumentinho e o povo aclamando. É Deus operando e fazendo o seu propósito se cumprir. Sabe por quê, gente? Porque Deus está no controle da história. Deus está no controle da história. E Ele usa tudo e todos para cumprir o seu propósito maior. Você sabe que na teologia a gente às vezes cria uns nomes, às vezes, a gente não, eles, né? Os estudiosos criam alguns nomes para definirem algumas coisas. No caso da missão de Deus, é um termo em latim, missio Dei, é o termo usado para falar sobre esse propósito divino, que é resgatar o homem, restaurar o homem, transformar a vida do homem, tirá-lo das trevas, da separação, do distanciamento que o próprio homem criou para com esse Deus maravilhoso, todo-poderoso, todo-bondoso. Ele está cumprindo esse propósito, desde o Gênesis. A partir da queda, o amor de Deus move seu coração para que um povo fosse formado, e aquele povo representasse e iluminasse as outras nações,
coisa que acontece e não acontece, essa é a história do Antigo Testamento, até que vem desse povo o Messias, que vai jogar essa luz para todos os povos. É o plano de Deus, é o movimento divino, e nós inclusive somos convidados a viver isso. Esse povo que está lá, fazendo às vezes as coisas sem muito bem entender o que está fazendo, está cumprindo o propósito divino. Nós somos convidados a participar disso. Nós somos convidados a encontrar razão para a vida na Missio Dei, na missão divina. Nós somos convidados a não viver uma vida pequena e sem sentido, como é a tônica desses dias, gente. Uma vida sem sentido, ou cheia de consumismo, ou cheia de prazer, ou cheia de realizações pessoais. São as tônicas que aparecem e que são, você sabe tão bem quanto eu, completamente sem sentido. Vivemos num momento em que as pessoas procuram, aliás, essa é a tônica da humanidade, tudo bem, mas eu acho que nesse momento isso é muito forte. Conversando alguns dias atrás com uma psicóloga, me falou que estávamos falando sobre o problema com os adolescentes hoje. A instabilidade emocional e a crise existencial tomou conta dos nossos adolescentes, ou de grande parte deles, que não sabem o que querem, que não sabem o que esperar da vida, que olham para nós e dizem assim: eu acho que isso aí não é o que eu quero, mas eu também não sei o que eu quero. E faz um primeiro semestre de uma faculdade, de um curso, daqui a pouco para, larga, começa outro, e vai tentando achar uma razão para a vida. E é isso que nós temos vivido e visto dia a dia, ou seja, o evangelho que dá sentido a tudo, precisa ser encontrado por nós, e vivido por nós. E o Deus que está operando na história está nos convidando para isso. Às vezes nós achamos que encontrar Deus é só ganhar um passaporte de vida eterna pós-morte. Beleza, está tudo certo, morri, vou chegar no céu, São Pedro vai estar lá, na porta, eu apresento o ticket. É verdade, esse ticket vale, é o ticket do sangue de Jesus, então você pode entrar, Né? Ai. É o São Pedro misturado com o Silvio Santos, né? Poxa, isso é muito pequeno, gente. Enquanto isso eu vivo aqui, uma regra, uma moralidade, vou na igreja no domingo. O céu já começou, irmão. O reino já chegou. A razão para a vida já está aqui, nós já estamos vivendo isso agora. E Deus nos convida a embarcar nisso, para encontrarmos o entendimento do porquê estamos aqui. Por que vivemos essa vida? Por que você trabalha onde você trabalha? Tem uma razão para isso, irmão. Por que você vive na família em que você vive? A resposta está no Evangelho de Jesus Cristo. E quando eu me ligo a esse Evangelho, quando eu entendo isso e desejo participar desse plano divino, rapaz, mas a vida ganha sentido. A vida ganha sentido. E essa loucura toda que nós vivemos, realmente se ressignifica, a vida ganha significado, não é? E é Deus operando na história. E quando eu vejo Jesus entrando em Jerusalém, montado num jumentinho, conforme a profecia de Zacarias, o povo saudando a Jesus, mesmo sem entender o que está acontecendo, é Deus operando, Deus trazendo a sua vontade, Deus fazendo as coisas acontecerem, porque já aprendi com o professor Zé Machado, a cruz pode estar vazia, mas o trono não está. E que a gente entenda isso e se permita fazer parte dessa história incrível que Deus está realizando. A segunda interpretação que eu percebi, segunda coisa que eu percebi, os discípulos e os fariseus, com a sua interpretação equivocada dos acontecimentos. Deus agindo, mas ali naquele meio, gente sem entender o que está acontecendo, não é? Então vamos começar pelos discípulos. Os discípulos esperavam um Messias humano para resolver as suas questões pessoais. Nós não vamos nos enganar, não era só a população que estava empolgada com Jesus, os discípulos também, gente.
Nós já falamos aqui várias vezes isso, e a gente tem que tomar cuidado, porque era mesmo desafiador para eles, não é? Não é motivo para a gente ficar atacando pedra nos caras. Eles eram judeus do primeiro século, formados segundo todo o conhecimento e entendimento teológico do Antigo Testamento. Agora aparece Jesus, que dá sinais de ser o Messias, mas eles olham para o Antigo Testamento e olham para Jesus. Olham para o Antigo Testamento e olham para Jesus, eles não conseguem fazer muito link. É difícil para eles. Então a relação deles com Jesus ainda é uma relação de que Ele vai resolver nossos problemas. Ele vai libertar a gente de Roma. Ele vai dar um basta nessa escravidão, nesse domínio que a gente vive. E quando Ele fizer isso, as pessoas vão ter uma vida social melhor, o dinheiro vai circular melhor, a gente vai parar de pagar imposto, a vida de todo mundo vai ser melhor, Ele vai ser rei aqui, vai colocar ordem nessa casa. Que casa? Israel, política. Você está entendendo? A cabeça deles era essa. Eles tinham uma dificuldade com isso. E o que acontece é que nós também temos. A igreja também tem essa dificuldade. Nós ainda hoje achamos que a igreja tem que tomar o poder. E que a igreja tem que abraçar o poder. Por quê? Porque achamos que o evangelho é para resolver a minha vida aqui e agora. Que Deus tem que atender a minha necessidade agora. É claro que há um fator de misericórdia na ação divina na nossa vida. Deus é bom, irmão. E Deus é aquele que está com a gente no dia da nossa dor. Se Ele é transcendente, Ele é imanente, é assim que a teologia ensina. Se Ele é Senhor de tudo, está sobre tudo e todos, Ele é Deus que anda comigo no dia do meu choro e da minha dor, sem dúvida. Mas Ele não está aqui para resolver a minha vida. Jesus não é um resolvedor de situações. Jesus é um resolvedor de gente e de corações. Ele nos resolve como gente. E a gente começa a perceber que esse mundo está perdido mesmo. E que não adianta a gente querer construir a nossa vida pautados nessa realidade humana que é passageira e vai acabar. Então nós não somos muito diferentes dos discípulos. A igreja adora abraçar poder, está fazendo isso agora de novo. Ai meu Deus, já fez um monte de vezes, né? E vai continuar fazendo. No terceiro século, quando o imperador Constantino se converteu ao evangelho, ou não, dizem uns que sim, dizem outros que não, pronto. Abraço da igreja com o poder, abraço de morte, que causou um estrago terrível na vida de tanta gente. Você imagina as cruzadas? Você imagina a caça às bruxas? É o que a igreja fez, e a igreja não quer fazer diferente hoje não. Ela tem um desejo pelo poder. E é interessante, por que nós desejamos o poder? Porque o poder controla, o amor liberta. Nós gostamos de poder porque o poder controla. E preferimos o poder ao amor, porque o amor eu tenho que dar vazão, tenho que libertar, tenho que desejar ir, deixar ir, tenho que investir, amar, cuidar. O poder eu domino aqui, acabou, faz o que eu quero. É assim, nós somos assim. Então nós não podemos nos pegar naquilo que é finito, porque o que é finito não representa o reino de Deus. Cuidado com a tua caminhada, meu irmão. Do envolvimento da igreja em Brasília ao nosso dia a dia, decisões diárias, tudo deve ser pelo reino, ou deveria ser pelo reino, e não por mim, pelo meu desejo humano de resolver a minha vida. Isso me faz pensar se a gente também não está recebendo um Messias idealizado pela gente mesmo. Um Deus que eu posso chamar de meu. É o meu Deus, porque Ele faz o que eu quero, e eu coloco Ele na caixinha. Não é Ele que ordena, comanda e diz o que eu tenho que fazer, sou eu que digo a Ele o que tem que fazer. E aí nós vamos construindo impérios pessoais, valorizando situações humanas que nos apartam do reino e da vontade de Deus e da nossa ligação com a Missio Dei. Deus querendo fazer uma coisa e a gente fazendo outra.
Deus querendo nos dar o privilégio de vivermos a Missio Dei junto com Ele, e a gente preocupado com o nosso mundinho, com o nosso reininho, com a nossa preocupação humana, com a construção do nosso impériozinho. E esse, então, eu acho que é um bom exemplo para a gente perceber e tomar cuidado. Graças ao bom Deus, é que os discípulos mais à frente têm os seus olhos abertos e entendem quem é Jesus. Mas é um risco muito importante e que a gente não pode permitir que aconteça com a gente tem que fugir disso. Quem é Jesus para mim? Deus coordenando toda a história, e eu tentando fazer de Deus um boneco que atenda a minha necessidade. Não, vamos parar com isso. Outra coisa, os fariseus, né? Os fariseus no versículo 39, diz assim, olha, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão, mestre, repreenda os seus discípulos. Mas Jesus respondeu, eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Sabe por que eles estão invocados com Jesus, ou com os discípulos de Jesus, ou com a multidão? Porque eles acham que é uma blasfêmia. Como assim? Esses caras aqui, gente, eles sabem tudo do Antigo Testamento. Quando o povo começa a cantar o Salmo 118, opa, esse é o Salmo do Messias. E agora vem esse tal de Jesus montado num jumentinho, igual está em Isaías 9. Eles sabem muito mais a Bíblia que a gente, pode ter certeza. Aí eles somam 1 mais 1, blasfêmia. Por quê? Porque eles não viram Jesus como quem Jesus era. Aqui é um bando de gente dura de coração. Se os discípulos são inocentes, eu não diria, ingênuos, é uma melhor palavra. Se os discípulos são um pouco ingênuos e não conseguem perceber Jesus, e mais à frente perceberão, os discípulos não. Aqui é um bando de gente dura de coração, que não quer saber quem Jesus é. Eles rejeitam Jesus. Eu disse para você já hoje, que Jesus agora não tem problema em assumir a sua identidade messiânica. O problema é que o coração desses homens é duro, e eles é que não querem. Agora não é mais Jesus que está escondendo. Deixa o povo falar quem eu sou, sabe por quê? Essa é verdade, e se eles não falarem, as pedras vão falar. Mas vocês não querem saber quem eu sou. E aqui nós temos um exemplo claro de gente que anda com Jesus, perto de Jesus, vê Jesus fazendo as coisas, e Jesus dá sinais da sua messianidade o tempo todo, faz sinais, como João fala, o tempo todo, mas esses homens têm o coração endurecido. Eles são tomados por uma cegueira religiosa que não permite a eles verem quem é Jesus. Se os discípulos são ingênuos, os fariseus são duros de coração. E junto com Roma, daqui uma semana, vão sentenciar esse Jesus, Messias, Filho de Deus, à morte. Interessante que esses caras eram os representantes de Deus daquela época. Eles representavam Deus, interagiam com o povo por causa disso, ou por isso. Mas o coração deles é duro. Então, esse é o tipo de perfil da religião, sabe? Que a gente também tem que tomar muito cuidado. A gente não pode ser ingênuo como os discípulos e enxergar Jesus como ele não é, e a gente não pode ser duro de coração como os religiosos, que se fecham à realidade de uma vida com Deus e ficam dentro da sua moralidade, das suas questões religiosas. É tempo de arrependimento. Jesus vem anunciar o seu reino. Arrependam-se porque o reino de Deus está próximo de você, já chegou. E eles não querem, e eles são duros. Que Deus nos guarde disso. Envolvidos com o nome de Deus, carregando o nome de Deus, fazendo todas as coisas com o nome de Deus, sem conhecer e sem reconhecerem Deus que está diante deles. Mas a última perspectiva que eu quero apresentar para você é a do próprio Jesus. Todos estão alegres, né? É uma comitiva de alegria. O Messias, o grande realizador de milagres, está entrando em Jerusalém. Coloca as capas, se alegrem. E a imagem que a gente pode ter, talvez seja de um Jesus que vai assim em cima do burrinho, né? Do jumentinho.
É nóis, tá. Arminha não pode. Sou cara entrando em Jerusalém. Olha, eu acho que não foi bem assim. Eu acho que Jesus ele não se comporta como campeão, eu acho que ele está constrangido, não é a palavra, contrito. Ele está assim pesado. Por quê? Porque todo mundo está feliz, mas Jesus sabe que a entrada dele ali é uma decisão difícil, que vai levá-lo à morte e vai levar também a um ponto crucial para Jerusalém, de decisão para Jerusalém. Ele está resoluto em entrar em Jerusalém, cumprindo o seu chamado, mas não acho que ele está festejando, ele está resoluto em cumprir aquilo que é a sua missão. Versículo 41, eu quero ler de novo com você, diz assim: quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: se você soubesse, ainda hoje o que é preciso para conseguir a paz. Jerusalém, mas isso está agora oculto aos seus olhos, porque virão dias em que seus inimigos cercarão você de trincheiras, e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os seus moradores, não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Jesus chega diante de Jerusalém e chora. E aqui não é aquele chorinho não, gente. A palavra grega aqui é um choro desesperador. Jesus talvez soluce, sabe? Chora, angustiado. Por quê? Porque Jesus antevê o que está para acontecer com Jerusalém. Lucas dá a entender que Jesus lembra do que aconteceu anteriormente. Você sabe que Jerusalém já foi destruída antes desse momento que a gente está estudando agora. A primeira destruição de Jerusalém aconteceu em 587 a.C. Jerusalém foi destruída, as muralhas da cidade, o templo, o famoso templo de Salomão, foi colocado abaixo. E Lucas dá a entender que Jesus olha para o Antigo Testamento, olha para a história que eles, judeus, tão bem sabiam, e ele projeta isso para o futuro. Por quê? Porque é como se Jesus estivesse dizendo: vocês vão sofrer de novo, por não terem me recebido como Messias. Vocês tiveram a oportunidade de converterem o seu coração, vocês tiveram a oportunidade de se arrependerem, mas não, vocês estão aí, sem entender o que está acontecendo, e a conta vai chegar. E Jesus chora, há um choro de um desejo de conversão, é o que Jesus espera daquele povo. E sabe o que acontece, né? Mais à frente, no ano 70 depois de Jesus, ou seja, algumas décadas depois, uma revolta judaica muito forte contra Roma acontece. Jerusalém é tomada pelo exército de Tito, comandado pelo comandante Tito, e ela foi arrasada, com mais de 1 milhão de mortos. Quem registra isso não é nem a Bíblia, é Joséfo, o historiador, que registra tudo isso. Ou seja, Jesus, olha que coisa incrível, gente, eu não sei se você consegue perceber isso, espero que sim. Jesus entra em Jerusalém, é recebido com toda aquela euforia, mas ele não está eufórico, ele está constrangido, contrito, e ele começa a chorar. Jesus chora porque ele vai para a cruz. Não! Jesus chora pela falta de arrependimento daquele povo. Ele que vai sofrer o maior castigo, ele chora pela não conversão. Esse é o coração de Deus, gente. O Deus encarnado que está entre eles chora pelo coração endurecido daquele povo. Jesus chora por não terem ouvido enquanto podiam ouvir. É um choro de misericórdia, é um choro de amor. Essa é a perspectiva de Jesus ao estar diante de Jerusalém. E o que é que isso significa, gente?
significa que Jesus veio condenar o sistema vigente e apresentar redenção. E a expectativa divina é que corações se arrependam. É aqui que a gente chega. A gente olha para um Deus dirigindo a história, cheio de misericórdia e graça, operando poderosamente para a redenção humana. Aí a gente olha um grupo de discípulos que ingenuamente não sabe quem é o Messias que está diante deles. A gente olha para um grupo de religiosos que maldosamente não querem admitir quem Jesus é. E a gente olha para Jesus, o Filho, chorando por esse cenário todo. Como é que vocês não entendem? Como é que vocês não se arrependem? Como é que vocês não mudam? Como é que vocês não se convertem? Portanto, irmão, já indo para o final do nosso papo, é uma boa pergunta a gente fazer para a gente mesmo: o que é que a gente tem feito com a nossa vida? Diante desse amor de um Deus que se torna gente e que vai para a cruz e que chora por aqueles que não se arrependem, chora por aqueles que vão matá-lo. Olha o ponto alto da história aqui. Jesus chora por aquele povo que vai condená-lo. Esse é o tamanho do amor do Deus que a gente conhece. A pergunta é: o que nós temos feito diante dessa realidade? Porque esse apelo à conversão recai sobre a gente. Você está falando assim: É realmente aquele povo, hein? Povo maldoso, povo duro de coração, aqueles religiosos, então, joga pedra naquele povo. Eles são nós, somos nós. Tem a ver comigo e com você. O Deus que chora pela conversão deles é o Deus que chora pela nossa conversão, pelo nosso quebrantamento, pela nossa rendição. Nós temos ouvido o chamado à conversão, temos percebido Jesus chorando por nós, temos chorado pelos outros, porque esse é um outro ponto importante também. Nós choramos ou continuamos ingênuos, criando um Deus que queira nos atender, que nós queiramos que nos atenda? Nós choramos ou continuamos enganados pela religião? É um bom tempo para se pensar nisso. Arrependimento, transformação, metanoia, quebrantamento, alinhamento da minha vida com o projeto de Deus. É o que Deus espera de mim e de você. Eu finalizo compartilhando com você o que eu acho que Lucas está querendo dizer para Teófilo, né? Essa é a tônica das nossas conversas aqui frequentemente. Ele quer dizer claramente: Teófilo, você está vendo? O jumentinho, o jumento novinho. Os adeptos da teologia da prosperidade já dizem assim: Claro, Jesus montou num jumentinho novinho, 0 quilômetro, porque você tem que ter um carro 0 quilômetro também. Nada disso aí, irmão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aí é profecia que está se cumprindo, né? Não é esse o propósito. Mas Lucas talvez esteja dizendo: Teófilo, Deus está no controle. E você, vai fazer o quê? Você vai ficar vivendo a sua vida aí largado? Você vai ficar vivendo a sua vida por conta própria? Você vai ficar vivendo, tocando a sua vida aí sem sentido? Se agarre a missio Dei. Entenda o que Deus está fazendo e se permita ser usado em graça e misericórdia por Deus para Ele cumprir o plano dele nesse mundo. Teófilo, outra coisa, não vai ser um discípulo atento que quer que Deus faça o que você quer. E nem seja um religioso de coração duro, porque é só olhar para Jesus e perceber o choro de Jesus, e que isso quebrante teu coração, Teófilo, e você se renda graciosamente a esse Deus que te ama. Que Deus nos ajude, irmãos. Que a entrada de Jesus na nossa vida seja uma entrada como aquela que Ele fez em Jerusalém, no sentido de provocar em nós uma percepção do que nós estamos fazendo aqui, porque é o que Jesus faz em Jerusalém. E a gente vai estudar isso mais à frente agora na sequência da semana que antecede a crucificação.
Jesus entra e ressignifica tudo. Jesus entra e vai no templo e mostra que está tudo errado. Jesus vai mostrando isso. Então, que a entrada de Jesus na vida da gente também tenha esse aspecto, de nos fazer gente arrependida e transformada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Senhor Jesus, obrigado por essa conversa, Jesus. O Senhor sabe o temor que a gente tem de trazer tudo isso para a comunidade. Eu te peço que sejam palavras que ocupem lugar no coração da gente. Palavras que quebrantem o coração da gente, para que a gente perceba a tua operação soberana e divina em todas as coisas, que esse mundo não está largado, que esse mundo não está nas mãos de um destino, que esse mundo não está abandonado, mas o Senhor é Deus, Deus soberano em todas as coisas, que do trono opera para que a sua vontade seja feita. Tem misericórdia da gente, porque a gente quer manter a nossa vida isolada disso. A gente quer manter a nossa vida longe disso. A gente quer manter a nossa vida à parte disso. Quebranta nosso coração, Jesus. E faz a gente entender que Deus é poderoso e soberano em todas as coisas. Nos trata e nos leva à maturidade, Jesus. Para não sermos discípulos que esperam um Messias errado. Nos ajuda para a gente não ser também religiosos, que desprezam e rejeitam o Messias poderoso. Faz a gente enxergar o Senhor, Jesus, nosso exemplo maior, aquele que chora por nós, aquele que se quebranta pela gente, aquele que deseja a restauração até de quem quer matá-lo. Que isso alcance a gente e nos constranja. Constrangidos pelo teu amor, nos entreguemos a uma transformação de vida. Constrangidos pelo amor, nos entreguemos para um arrependimento, uma metanoia completa. Constrangidos pela atitude de um Jesus que chora diante de nós, todo poderoso, todo Senhor, todo glorioso, agora apresentado pelo evangelista Lucas, em um momento de fragilidade e de quebrantamento, por mim e por cada um de nós. Que a gente se quebrante também, Jesus. Faz essa obra na vida de cada um de nós e nos ajuda. Obrigado pelo bom domingo. Obrigado pela boa reunião que o Senhor nos deu. Que seja um domingo de reconciliação entre pais e filhos. Que seja um domingo de mesas fartas e de alegria diante do Senhor em cada família. Que seja uma boa semana para todos nós também. Dá-nos graça, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, irmão. Boa semana.